Bom dia, aluno, aluna do 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais. É um prazer estar com vocês aqui no Centro de Mídias. Mais uma aula virtual. E comigo está a professora Creu, que vai estar aí participando comigo nessa aula. Bom dia, professora. Bom dia, professor Antônio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Mídias, 6º ano, né? Vamos para as orientações antes de começarmos a aula. Né? Digamos assim, organizar as anotações, cadernos, né, para as anotações, e lembrar que o chat é uma ferramenta muito importante, então que vocês façam comentário, interajam, né, fazendo comentários pertinentes à aula. Então, vamos para o tema da aula. O tema da aula hoje é sobre os elementos, né, orientação e projeção cartográfica. A habilidade que vocês precisam adquirir é distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, fontes de informação, entre outros, em diferentes apresentações cartográficas. Unidade temática, forma de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Professor? Então é isso aí, nós vamos ver aí a parte 1 dessa aula, né? Depois teremos na próxima aula a parte 2. Então nós vamos estar falando aí sobre os elementos, a orientação e a projeção cartográfica, que é importante saber aí nessa questão aí da geografia e até de outros, né, de outras disciplinas aí. Lembrando que essas aulas aí também fazem parte de outras habilidades da disciplina de geografia. Então vamos começar aí com os elementos de um mapa, né? Vocês vão observar aí na tela, né, um mapa aí do político do Brasil, na qual nós temos 5 elementos básicos para a gente estar identificando os mapas. É essencial que em todos os mapas apareçam esses elementos. O primeiro deles é o título, né? Ele sempre fica aí na parte de cima do mapa, mas pode aparecer também próximo da legenda, que eu vou mostrar até uns exemplos para vocês. Nós temos a legenda, que mostra aí as convenções cartográficas, né, os símbolos, né, que é importante ter, porque são representações da geografia que aparecem no mapa em tamanhos menores, né, do que a realidade. A orientação, que é que costuma aparecer aí uma seta apontada para o norte, ou em alguns mapas aparece aí a rosa dos ventos. Nós temos a escala, que é o tamanho, né, dimensional que diminui, né, pela realidade do que você está apresentando no mapa. Né? Nesse caso aqui, no mapa político, ele vai ter uma escala gráfica representando a quantas vezes foi diminuído do real. E a fonte, né? É necessário ter a fonte, até por questões aí de direitos autorais, e principalmente para ver se está tirando aí de uma relação aí verdadeira, né? Porque não seja uma coisa feita de qualquer maneira. Então é importante, quando se faz um mapa, né, principalmente o professor, no dia da aula, pede para fazer o mapa, de saber utilizar esses elementos, né, de projetar, né, esse mapa bem próximo aí da realidade. Né, e também a utilização das cores. Né, é importante também, porque as cores também elas têm grande importância aí quando a gente projeta um mapa. Tá ok? Vamos ver aí um exemplo aí de um mapa, né, com relação ao título. Vocês estão vendo aí que ele está aí até aparecendo aí com uma seta, né, os biomas brasileiros. Então, quando a gente tem o título, a gente sabe que vai aparecer a respeito daquela denominação. Então, no caso aqui, esse mapa representa os biomas brasileiros. Veja que na legenda também tem o nome lá de biomas. Né? Então, ele caracteriza aí nos dois aspectos. E vocês veem aí também que tem outros elementos, como a questão aí da legenda, né, com seus símbolos, né, representando as cores aí da vegetação, né, dos seus biomas, e a escala. Então, o título é importante, né, é um elemento importantíssimo quando você representa um mapa para estar mostrando qual a intenção, né, e o que você quer mostrar como o mapa está sendo representado. Tá? Um outro exemplo de título de mapa é o planisfério. Né? A gente vê aí o planisfério político, né, que também lá na parte lá do topo do mapa, né, já um pouco no canto. Então é importante também, ele pode estar no centro, ele pode estar escrito como Mapa Mundi, mas veja como é importante. Então você identifica o mapa através do título. Né? Então é importante colocar. Se você postar o mapa ou você olhar para o mapa e não tiver o título, você vai ter que analisar ele e às vezes torna-se aí uma dificuldade maior de saber o que está se projetando nesse mapa. Tá? Nós temos a escala. Né? A escala dos elementos aí é o que mais dificulta aí o aprendizado do aluno. Né? Nós vamos aqui mostrar para vocês aí como que se faz esse cálculo aí para ajudar vocês na hora de fazer uma prova, né? E até
projetar a questão do real para o mapa, né? A diminuição aí da questão numérica. Então, o que é uma escala? Vejam aí na tela. Ela indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse mapa no mapa. A escala pode ser representada numérica ou graficamente. Então, você tem dois tipos de representação de gráfico, né, na escala. Você tem a escala numérica, né, que aí ela tem aí o numerador e o denominador, e você tem a escala gráfica, que ela já apresenta aí na questão de uma projeção de um mapa em quilômetros. Então, você não precisa fazer cálculo nenhum, a não ser calcular a distância que está no mapa, né, do ponto que você quer saber, né, pela quantidade que tem lá de quilômetros. A escala numérica ela já é um pouco diferente. Você tem que transformar no mapa a distância em centímetros para quilômetro. Eu vou mostrar posteriormente aqui para vocês. O que é uma escala numérica aí? A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica. Então, tem aí um exemplo, uma escala de 1 por 100 mil centímetros. Então, o 1 é o numerador, né? Ele representa a distância de um ponto ao outro no mapa em centímetros. Então, esse 1 sempre vai ser o número 1. Tem o divisor, que nós falamos por, e o 100 mil. O 100 mil é a distância no real. No caso da escala numérica, ela apresenta em centímetros. Então, você tem que transformar esse numerador aí de centímetros para quilômetro, ok? Na escala gráfica, ela já tem uma característica diferente, né? Então, vocês vão aí acompanhar na tela o que é uma escala gráfica. É uma representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. E aí tem o exemplo aí, mostrando aí de 0 a 20 quilômetros. Então, no mapa, 1 centímetro equivale a 20 quilômetros no real. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né, e para ficar mais claro para vocês. Acompanhem aqui, né, no flipchart. Então, nós temos aqui o 1. Tá? Esse 1, na escala numérica, é sempre 1. Ele é o numerador. Esse numerador, que é 1 centímetro, é a representação do mapa. Tá? Então, no mapa, a cada 1 centímetro, nós temos 5 milhões de centímetros, que é o denominador. Esse denominador é a distância real. Então, vejam, nesse caso dessa escala numérica, eu tenho que colocar 5 milhões de centímetros em 1 centímetro. Então, a cada 5 milhões de centímetros, 1 centímetro. Então, se eu quero uma distância de 2 centímetros, eu vou ter 10 milhões de centímetros entre um ponto A e um ponto B, por exemplo. Vocês vão treinar bastante isso aí. Já da escala gráfica, eu vou transformar essa distância em quilômetros. Tá? Então, aqui nós temos o 0. 5 milhões de centímetros, como é que a gente transforma em quilômetro? Né? E a gente tem uma regrinha muito fácil para vocês entenderem. Então, vamos ver aqui. Nós temos centímetros, nós temos que transformar em quilômetros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Correto? Nós estamos para metro. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Vocês vão contar quantos zeros tem. 2 zeros do centímetro para o metro, 3 zeros do metro para quilômetro. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu corto os 2 zeros do metro e os 3 zeros do quilômetro. Quanto sobrou? 50. Então, 50 milhões de centímetros é igual a 50 quilômetros. E nessa escala gráfica, eu vou colocar aqui, ó, 50 e 100. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa representa 50 quilômetros. Tá certo? Então, se eu tiver uma distância no mapa, do ponto A ao ponto B, e o mapa está mostrando 3 centímetros de distância, vou lá pegar uma régua e vou medir 3 centímetros. Que cálculo que eu vou fazer aqui? Através da escala gráfica ou da escala numérica. Se tiver escala numérica, eu transformo dessa maneira. Tá? E aí fica 50 quilômetros. Se tiver escala gráfica, fica mais fácil, eu já tenho 50. É só multiplicar. Eu pego 50 quilômetros e multiplico por 3. Cada centímetro equivale a 50, correto? E aí nós temos a distância real de 150 quilômetros
do ponto A para o ponto B. Entenderam? Ficou simples? Professora, quer só achar? Ficou simples aí? Então tá bom. É isso que tem que entender. A dificuldade do aluno é a transformação. Agora, se eu quiser fazer o inverso, eu pego 50 quilômetros, coloco aqui e transformo em centímetros. O que eu vou fazer? Coloco os 3 zeros do metro e coloco mais 2 zeros do centímetro, que está aqui. Ó. 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 metro igual a 100 centímetros. Perfeito? Não tem segredo. É cálculo matemático, aí envolve a matemática. Então, por isso essa relação interdisciplinar, matemática e geografia. A gente usa matemática em coordenadas geográficas. Então, na orientação, a gente utiliza muito isso. Tá ok? Então, é simples de entender. Vamos aí para a próxima tela, que aí vocês vão fazer uma atividade, né, professora? Isso. Então, vamos agora interagir, né, fazendo os exercícios. Primeiro, transforma a escala numérica 1 para 100.000 em uma escala gráfica. 2. A cidade A está em 12 centímetros de distância da cidade B, no mapa. A escala numérica do mapa é 1 para 200.000. Qual é a distância real entre a cidade A e B? Então, vocês vão ter aí 3 ou 4 minutinhos, professor, para que eles possam fazer direitinho. Vou fazer uns 3 minutos aí para eles. 3 minutinhos, tá? Então, vamos para as respostas. Arthur, Miguel e Maria Eduarda responderam que, infelizmente, não entenderam. Cibele, a distância é de 100. João Carlos, 2.600 quilômetros. Puxa vida, hein? 2.600 quilômetros. Então, vamos lá, pessoal. De novo aqui, ó, na escala numérica, nós temos lá 1 por 100.000. É o que apareceu aí para vocês, certo?
Então, esse 1 para 100 mil é simples. Lembra que eu falei? Se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, e 1 metro equivale a 100 centímetros, quantos zeros nós temos aqui? 3. Cortamos os 3 zeros aqui, porque estamos transformando. E esses 2 zeros de centímetros tiramos daqui, ó. E aí quanto sobrou? 1. Então a distância gráfica é de 0, 1, 2 e assim por diante, 3, 4. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa equivale a 1 quilômetro. Tudo bem? Então é isso que vocês têm que fazer. É simples. É sempre cortar 5 zeros aí da escala numérica. Tá certo? Então são 5 casas e aí você coloca a vírgula e aí você sabe aí a distância real. Perfeito? Aí no cálculo, o que ele pede? Né? Na distância entre uma cidade A e B do mapa, nós temos quanto? 12 centímetros. Tá? Então isso aqui é uma distância de uma cidade a outra, a cidade A e a cidade B, de 12 centímetros. Perfeito? E aí nós temos aí uma escala de 1 por... uma escala numérica de 1 por 200 mil. Vamos fazer a mesma coisa. Cortamos os 3 zeros, que são dos metros para quilômetro, e dos centímetros, que são 2. Sobrou quanto? 2. Então, cada 1 centímetro no mapa equivale a 2 quilômetros. Então, nós multiplicamos 2 vezes 12, quanto é? 24. Então, a distância da cidade A para a cidade B é de 24 quilômetros. Correto? Vão treinando aí em casa para vocês pegarem, porque é fácil, é só treinar. É que nem cálculos matemáticos. Quanto mais você treina, melhor. Tudo bem? Na próxima tela, vocês vão ver aí uma orientação que nós utilizamos muito, que é a rosa dos ventos. Okay? Então, na rosa dos ventos, o que nós temos? Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A rosa dos ventos, o que ela aparece? Ela aparece aí com várias estrelas, uma sobreposta à outra. Então, quando a gente vê a rosa dos ventos, eu vou colocar bem simples para vocês entenderem. Primeiro vocês vão desenhar o quê? Vocês vão desenhar os pontos cardeais. Então nós temos o norte, nós temos o sul, nós temos o leste, que também pode vir com a letra E ou L, e oeste, que pode aparecer também o W. Ok? Isso aqui são o quê? Os pontos cardeais. Entre os pontos cardeais, nós vamos ter o quê? Os pontos colaterais. Então, entre o norte e o leste, nós vamos ter o quê? O nordeste. Entre o leste e o sul, nós vamos ter o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós teremos o sudoeste. E entre o oeste e o norte, nós teremos o noroeste. Perfeito? Agora, nós temos também os subcolaterais, né, que muitas vezes a gente acaba nem estudando isso aí. Os subcolaterais ele vai estar entre um ponto cardial e um ponto colateral, tá certo? Então, nós temos aqui o norte, sempre colocando a letra do ponto cardial primeiro, com o nordeste, então vai ser o quê? Norte, nordeste, perfeito? Na outra, nós teremos aqui o leste com o sudeste. Então, a representação leste, sudeste. Na outra, nós teremos o sul com o sudeste. Tá certo? Na outra, nós teremos o sul com o sudoeste. Tá? No outra junção aqui, nós teremos o oeste com o sudoeste. Nós teremos aqui também
o oeste com o noroeste, e para finalizar, nós teremos aqui o nordeste com o noroeste. Tá? Volta lá na telinha dos pontos da orientação da Rosa do Vento. Perceberam aí? Então, nós temos 4 pontos cardeais, nós temos 4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais para fazer a orientação, né, num mapa, né, ou de um continente ou de um país. Tá certo? Então, só lembrando, nos pontos cardeais são os 4 pontos, né, o norte, o sul, leste e oeste. Né, os pontos colaterais, ele está sempre entre um cardeal e o outro. Né, então, temos aí o nordeste, o sudoeste, o sudeste e o noroeste, e os pontos subcolaterais entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Perfeito? Nós também utilizamos aí nos elementos, como a gente viu aí, legendas e símbolos. Né? Então, vocês vão observar aí que tem uma grande quantidade aí de convenções cartográficas, que é o quê? Uma representação cartográfica que ela foi criada com um sistema de símbolos, que conhecidos aí como convenções cartográficas, como eu citei para vocês. Então, esses símbolos eles foram escolhidos de forma a conter um certo grau de compreensão e intuição de seu significado, possibilitando a leitura do mapa, informação contida no mapa por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Tá? Então, vocês estão observando aí várias convenções cartográficas, vários símbolos, né, representando aí as capitais, né, os municípios. Né? Então, cada simbologia é uma representação que é internacional, ou seja, em qualquer parte do mundo se utiliza dessa maneira. Né? Como o tamanho da população, que a gente costuma usar círculos. Quanto maior o círculo, maior a quantidade de população. E também é importante quando a gente utiliza aí para demarcação aí de território. Tá? Na outra tela, vocês estão vendo também outras legendas e símbolos que acabam sendo utilizados aí internacionalmente dos mapas. Isso aí é os sistemas de transporte, tanto das estradas, como de ruas, que podem ser pavimentadas ou não, e também aí dos meios de transporte, né? O rodoviário, que muitas vezes utiliza o caminhão ou o veículo, né? Um automóvel, né? Um aeroporto que utiliza aí um avião, né? A estrada de ferro que pode utilizar o trem, né? E o navio aí que pode representar aí o transporte marítimo, né, as embarcações marítimas. E tanto a vegetação também ela é representada. Né, a vegetação também marítima, como brejo e pântanos, também tem as suas simbologias, aí, as suas convenções cartográficas. Então, vocês perceberam que existem símbolos para qualquer tipo de elemento que é colocado dentro de um mapa. E isso é importante porque ele se torna, né, um mapa que pode ser mostrado para qualquer parte do mundo, porque as convenções cartográficas elas são internacionais, elas não são só aqui na representação do Brasil. Tá? Um outro tipo de legenda que a gente utiliza muito é na questão da altitude e da profundidade. Então, observe aí na tela, né, a ipsometria, que representa a altitude, a elevação das altitudes a partir do nível do mar, e a batimetria, que é a profundidade, que também é a partir do nível do mar, só que aí seria na profundidade. Então, tem as representações das cores. Por isso que é importante, como eu falei no começo, utilizar as cores certas. Né? Pintar lá um mapa político do Brasil, não pintar um estado de azul, porque o azul representa as águas. Então, é mais fácil você representar de outras maneiras. Né? Então, quando você usa, por exemplo, altitudes até 200 metros, você pode usar a cor verde, né? Depois você vai utilizando uma cor marrom, claro, até escurecendo, como demonstrou aí nas escalas. Né? Então, é importante, né, você utilizar corretamente essas normas, né, para quando fizer o mapa, né, ter um entendimento muito mais claro sobre essas questões. Na próxima tela tem também outros símbolos que são utilizados, né, na cartografia, tá? Que mostra a hidrografia, né? Veja que mostra aí a cor azul, né, como sua relação principal. Tá? Então é importante sempre acompanhar isso. É lógico que não dá para decorar tudo isso aí. Eu só mostrei para vocês aí, para vocês estarem tendo um entendimento dessas projeções aí. Tudo bem? Então é claro que toda vez que vocês pegam um mapa, é importante ter esses 5 elementos que eu citei para vocês no começo da aula, para vocês não se perderem aí na hora de identificar o mapa. Tá? Então vamos ver um exemplo aí de legenda. Né? Eu peguei o mapa político do Brasil. Aí nós temos aí as legendas, aí mostra, né, o mapa político do Brasil, né, tá lá mostrando no título, e na legenda está lá, núcleos urbanos. Então vejam que a capital do país
está lá com uma simbologia de um ponto e um círculo, né, e um amarelo aí para destacar as capitais dos estados, também aí com um pontinho menorzinho, um círculo um pouco menor do que a capital, né, e as sedes municipais, que é um ponto preto. Tá? As vias de acesso, rodovias pavimentadas, a terra e ferrovias, e os limites, né, que são as fronteiras, que elas têm estadual e até internacionais. E também tem os limites da água, né? A parte mais próxima aí da praia, que é de 12 milhas, que é o que denominamos de mar territorial, né, que fica da plataforma continental, e as 200 milhas, que é o limite máximo que o país tem direito, né, que é as 200 milhas náuticas, que é chamada aí de zona econômica exclusiva. Então, vocês observaram que até para os limites territoriais de um país, de um estado e até do município, né, e até aí do continente, ele tem que ter representações cartográficas de simbologias internacionais. Tá, ok? Vamos fazer aí uma atividade aí para ver se vocês entenderam aí uma das legendas que nós utilizamos, né, professora? Isso mesmo, professor. Então, vamos lá. Exercícios, a primeira questão. Quais são os pontos cardeais? Segunda questão. Observando a escala ao lado, o que representa a letra A e o que representa a letra B? 3 minutinhos, né, professor? Para que eles façam. Tá ótimo. 3 minutinhos. Bom, a maioria responderam norte, sul, leste e oeste. E a segunda questão, eles não responderam, professor. Acho que tiveram dúvida. Então, vamos lá. Ó. Então, de novo aqui. Ó. Na primeira, pontos cardeais. O norte, o sul, o leste e o oeste. Tá? Agora, coloca aí na imagem para nós aí de novo aí a representação. Né? Então, vai estar lá
A seta que está apontando para cima é o quê? Hipossometria e altitude. Tá? Então é altitude. Então ela está mostrando para cima, então é altitude em relação ao nível do mar. Sempre lembrando que altitude é em relação ao nível do mar, né? Diferente da latitude, que é pelos pontos da norte e sul da linha do Equador. E a batimetria, que é a seta de baixo, que é a profundidade. Tá? Então é uma questão aí, né, de prestar atenção. Então vamos lá, hipossometria, altitude, mostra a seta de cima, e a batimetria, que é a profundidade. Tudo bem? Então, essas são as características dos elementos de um mapa, e nós vamos finalizar aí mostrando aí a fonte, né? A fonte que é importante para vocês estarem analisando. Então, a fonte é o quê? Ela vai destacar de onde que foi tirado esse mapa, né? Então, ele está mostrando aí na parte de baixo, né? A malha municipal do Brasil de 2017, né? Como apresenta lá no título, bem acima de vocês, né? E vocês podem perceber aqui do lado direito, nós temos também uma fonte da onde foi tirado essa imagem. Então está lá, malha dos municípios do Brasil, né, adaptados para fins didáticos, tirados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o Atlas Geográfico. Então veja aí a quantidade de malhas, né, que nós temos aí nos municípios, principalmente aí nas faixas litorâneas. E um outro exemplo aí de mapa, né, é o mapa físico das altitudes, né? Então veja aí as partes aí. Então tem uma fonte mostrando lá o mapa físico do Brasil, também tirado do Atlas Geográfico Escolar, né? Então a gente observa que tem lá a legenda, né, com as cores, né, de 0 até 1.800 metros, que é importante também ter a legenda e a importância dessas cores, né? Então as cores estão demonstrando, né, a altitude, né? Então suponhamos que não tivesse a legenda, já saberia que as partes esverdeadas são as altitudes menores, né? E as partes mais escuras são as altitudes mais elevadas aí do Brasil. Então, vocês viram nessa aula a importância dos elementos de um mapa. Então, é importante retratar isso para vocês, porque quando a gente então tem a apresentação de um mapa, tem que ter esses 5 elementos aí principais aí para vocês estar utilizando e usufruindo do mapa da melhor maneira possível. Para finalizar a aula, vocês vão fazer aí uma atividade complementar, né, professor? Isso mesmo, professor. Eles vão relacionar os elementos do mapa, as suas expectativas, definições. Então, vai relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. Isso. Quantos minutinhos? Vai dar uns 3 minutos aí para eles fazerem tranquilo aí.
Então, beleza aí, responderam aí, estava fácil aí, era só relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, vamos lá, vamos ver lá na tela lá. O 1 é o título. Então, o título, ele vai ser qual a letra aí? A, B, C ou D? Vai ser a letra C. Então, 1 indica o tema que será retratado no mapa, né? O 2, que é a escala, ele vai ser a letra A. Então, vamos lá ver na tela o que é a letra A. É a relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa. Tá certo? A 3 é a legenda. A legenda vai ser a alternativa D. Representa o significado dos símbolos que aparecem, o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Tá? E, para finalizar, o número 4, que é a orientação, é a letra B de bola. Tá? Que a letra B aí está falando, indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Então, 1C, 2A, o 3B, o 3D, D de dado, e o 4B de bola. Então, essas características aqui são os elementos de um mapa, né? Então, é importante sempre retratar nessa situação aí de vocês estarem usando os elementos do mapa para caracterizar, né, os mapas que vocês vão fazer ou que vocês vão estar lendo, utilizando. Tá? Então, quando vocês veem lá o título, fica mais fácil de saber o que está se caracterizando no mapa. Quando você vê as legendas dentro da simbologia cartográfica que aparece aí nessas convenções, né, é fácil também de ver. Né? A gente tem que entender que os mapas, né, quanto maior a quantidade, né, de elementos para se colocar dentro do mapa, menor, né, as condições de visualização. Por isso que é importante a utilização dessas legendas aí. A gente viu vários exemplos de legenda aí nos mapas que eu mostrei para vocês, inclusive a questão aí da altitude, né, que aí até vocês, né, não conseguiram fazer aí no momento, mas por 2, 3 vezes eu mostrei para vocês a questão da hipsiometria como altitude, da batimetria como profundidade. Né. A outra importância é a escala. A escala tem essa dificuldade matemática do entendimento, mas é uma questão de sempre estar fazendo, sempre estar treinando. Né? Não tem segredo você transformar uma escala numérica em escala gráfica. Sempre eu falo, tira lá os 5 zeros, né, das casas lá e você vai ter lá a dimensão em quilômetros. Né? Então você tem também a orientação, que é a rosa dos ventos, que eu mostrei também para vocês aí, né, com os 4 pontos cardeais, com os 4 pontos colaterais, né, e com os 8 pontos subcolaterais aí, que também é fácil de entender. É uma questão de sempre estar treinando, né, sempre estar fazendo. Tal. E por final a fonte, né, que a fonte é importantíssima aí para estar mostrando se está pegando de locais, né, que são locais sérios, né, de internet, principalmente hoje que a gente utiliza muito a internet. Né, então, essas representações aí, elas são importantes. Né, vocês viram que em todos os mapas eu utilizei a fonte para mostrar para vocês de onde que foi tirado. Perfeito? Então eu espero que vocês tenham, né, pelo menos um entendimento aí do processo dos elementos do mapa. Na próxima aula a gente vai seguir aí com as projeções cartográficas e com as coordenadas geográficas, e aí nós completamos aí essa habilidade aí que foi passada para vocês. Eu quero agradecer a participação de todos no chat, né, tenham um ótimo dia aí e até a próxima aí. Obrigado, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.